Chiú, eu passei mal no carro, deve eliminar, está transmitindo, está falando algo da parte do Eterno das nossas vidas. Então vamos orar pela vida dele. Amém. Amém. Avilo Malaqueio, Chamai, Pai nosso, Deus nosso que está no céu, te agradecemos, ao Eterno, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nos conceder, Pai, ó Deus, na tarde desse dia, mais um shiur, Pai, eu te peço, Hashem, serve o teu servo, ó Pai, dos teus anjos, ó Pai, blinda as suas armaduras, ó Deus, usa mais uma vez este homem, assim como tu está acostumado a usar, Pai. Não falando aquilo que ele quer, mas falando aquilo que vai trazer edificação nas nossas vidas. Ó Deus, que tu venha nos abençoar nossos irmãos que estão também ao alcance da nossa voz. Toma em tuas mãos, abre o entendimento e desde já eu te peço, Hashem, aniquila os pensamentos contrários àquilo que não provém de ti. Dá vitória ao teu povo, te agradecemos. Em nome do teu filho Yeshua, amém e amém e amém. Shalom, shalom, Grande Olá, Rio de Janeiro. Shalom, Shabbat shalom a todos. Meu ser Caleb. Vamos hoje dar continuidade e encerrar o livro de Shemot, né? Nós temos a Parashá Pekudei. Essa Parashá completa o ciclo de 4 parashots que nós estamos falando sobre o Mizkan. Então a gente tem que entender que nada, né, na palavra de Deus, nada na Torá é por acaso. Né? As divisões das parashots têm um porquê. Cada conteúdo tem um porquê, um ensinamento que vai nos trazendo, uma revelação que Hashem nos dá. Né? Algumas têm algumas diferenças, algumas parashots têm diferenças, mas essas parashots nós temos que entender que cada uma delas traz para nós uma elevação. Nós vamos ver que no final desse livro, né, nós vamos falar, Hazak, Menek, Hazek, força, sejamos fortalecidos. Porque com o estudo da Torá, nós somos fortalecidos. Com o estudo da Torá, e nós ainda com a Brit Hadashah, nós temos ainda essa grande brahá, nós somos mais que fortalecidos. Então, força, sejamos fortalecidos. Então, é um ensinamento também que o estudo não pode ser individual. Aí eu vou estudar sozinho. Não, você tem que estudar com os amigos, com os irmãos. Você tem que estudar junto. Nós estudando juntos, nós crescemos juntos, né? Então, o santuário, né, que é um Mizkan, é uma construção externa que nós temos que fazer essa construção internamente. Né? Então, essa Parashá Pekudei está na Torá, é a Parashá 23, né? Pekudei Registros, Shemot 31, do versículo 21, a Shemot 40, ao versículo 38. Né? Aí começa com 21. Essas são as contas do tabernáculo testemunho, registradas por Moshe, como Moshe ordenou para os Ivrim, sob a direção de Itamar, filhos de Arão, o Corém. E assim continua. Né? Então, nós temos que ver a presença de Deus, né? Até interessante, nessa Parashá, fala também, e nas Parashot anteriores, a busca do quê? Da presença de Hashem. Para quê? Para habitar entre nós. E é até interessante que a gente vai estudar, né? A gente já estudou também, quando Moshe sobe ao monte, ele se eleva espiritualmente, entra na nuvem, né? E depois, quando a presença de Hashem se faz, a nuvem de Hashem é tão poderosa dentro do Mizkan que Moshe não consegue entrar. É muito interessante isso, né? Como ele, antes, ele entrou na nuvem, agora a presença de Hashem naquele momento era tão forte que ele não consegue entrar. Aí tem uma diferença, né? Naquele momento que ele está no monte e entra na nuvem, ele é convidado. Então a gente tem que saber o momento certo de fazer as coisas. Nós não podemos fazer de qualquer maneira.
Vamos ver mais adiante, outras parashotas, né, a questão dos filhos de Arão, né, que eles querem fazer do jeito deles. Né? Não é do jeito deles, é do jeito que Hashem tem para nós, não como nós achamos, né? Como nós queremos, né? Que seja feita. Né? Então, primeiro nós temos que elevar o que? O nosso coração para buscar essa sabedoria de Deus, nos desprender espiritualmente das coisas do mundo. E esse que é o grande problema, que nós vamos pensar sempre como? Com a nossa razão. Nós vamos sempre pensar com o nosso desejo, que nós queremos. Mas não. Nós temos que elevar o nosso coração, buscar essa sabedoria de Deus, desprender o nosso espírito e fazer o quê? O serviço que Deus tem para nós. Né? A glória de Deus preencheu o tabernáculo. Essa glória de Deus tem que preencher o nosso tabernáculo interno. E isso que eu vejo que é um trabalho mais complexo para nós. Né? Essa glória de Deus, nós temos essa santidade para conseguirmos isso. Isso é muito difícil, né? Esse sagrado, né, que nós já falamos até em paraxá anterior, né? A questão que a gente falou da unção com óleo, né? A unção com óleo. Se você une alguma coisa para o serviço de Hashem, aquele objeto é separado para o serviço de Hashem. Por isso que você não pode pegar o óleo, até a gente citou, né? Você vai pegar, vou ungir um carro, né? Esse carro, você está ungindo para Hashem. Você não pode fazer de qualquer forma. A hora pelo carro. Esse carro é teu, mas o que você está fazendo com ele? Né? O que você está fazendo com ele e depois você pode vender? O que vamos fazer com aquele carro? A mesma coisa, quando você fala assim, eis-me aqui, né? O eis-me aqui, né? É complicado. Eis-me aqui, você está se colocando ao serviço de Hashem. O que você está fazendo na sua vida? Você está pensando em proveitos próprios ou você está buscando servir ao Eterno? Nós vimos em parashotas anteriores, Perumá, Saber, né, que relata o mandamento de Deus para a construção de um santuário. Então, qual o mandamento? Construa. Né? Construção de um santuário. Com essa distinção que Terumá se refere ao santuário propriamente dito, os seus utensílios, saber as vestimentas especiais para os sacerdotes. Tudo, como eu falei no início, tem um porquê. E é uma construção aos poucos. Você não pode chegar e achar que de uma hora para outra vou fazer. Não. Tem que fazer com uma determinação, uma ordem, como eu falei, um convite até de Hashem, e você tem que fazer com zelo, principalmente. Né? Não é de qualquer forma, até as vestimentas. Olha só, os utensílios de vestimenta. Raquel relata Moshe comunicando o mandamento. E todo o povo de Israel devendo cumpri-lo. Né? Finalmente, agora o Percudei nos dá conta da resposta de Deus ao preencher o santuário com a sua glória. Então, está entendendo? São escalas. Você tem que ir alcançando, não é uma hora para outra. Para a glória de Hashem vir, você vai degrau por degrau. Né? São estágios, né? Então, 3 estágios de diálogo de Deus com o homem. Né? Um relacionamento que progride, né? Estágios, um relacionamento que vai progredindo com o Eterno conosco. Né? Primeiro vem a iniciativa divina. Isso é muito importante. Eu até já comentei, né? Na época, no acampamento, né? Antes de ser pastor, eu fui pastor, num culto, pararam o culto. Então, né, ministrando a palavra, pararam, assim, Deus tem um recado para você. Quem chama para o ministério, quem faz a unção, né, consagração, é o Eterno. O homem vai reconhecer. Ou seja, primeiro tem que ter
um convite do Eterno. Aí completaram. O Eterno já te chamou, ele não era ainda pastor. Você, para o Eterno, já é. Basta chegar o momento do homem te reconhecer. Então, é esse convite. Primeiro tem que ter uma iniciativa de Hashem, do Eterno. O Eterno traz o convite para você. Não adianta você chegar, não, eu quero fazer. Eu vou construir um Mishkan, vamos dizer assim, né? Moisés acordou, quer saber, eu vou fazer aqui um santuário, bacana. Tem que ter o convite de Hashem, a ordem dele, né? O chamado dele. Não adianta você querer fazer como você acha que deve fazer ou como quer. Nós vemos, né, muita gente querendo cargos dentro de instituições religiosas. Não, até no judaísmo messiânico, né? Mas esses cargos, primeiro você tem que ter esse convite, a iniciativa de Hashem. Não adianta você querer um cargo se você não tem esse convite. Ou às vezes você tem até um convite, mas Hashem está falando assim, tem que ser trabalhado. Lembra que eu falei degrau por degrau? Se você não é trabalhado esse degrau por degrau, você vai queimar etapas. Quando você queima etapas, não vai dar certo, você vai ter que voltar lá para o início. É a lapidação, no caso. Não sei se é lapidado, né? Lapidado, ser trabalhado. Essa história de voltar para o início, eu lembrei a Leia, né, a Maria Rosa. Eu e a Maria Rosa, a gente estava numa festa no Clube Cid, né? Foi Cid, né? Foi. Em Copacabana, no Clube Judaico, né? E tinham vários judeus e tal. E nós estávamos fazendo a techuvá, né? E começando com vários judeus, a gente via ali, né? Tinha de tudo, né? Religiosos, não religiosos. Foi até interessante, nós começamos com um sobrevivente do Holocausto. Da Hungria. Era um húngaro. Um judeu húngaro. Um senhorzinho bem... Ele era criança, toda a família assassinada. Isso tem anos, tá? Assassinada. Toda a família assassinada. Toda. Pergunta, ele acredita em Hashem na Terra? Ele falou pra gente que não acreditava em Deus. Na minha cara, na cara do irmão. É difícil. É difícil. Você vê o sofrimento que esse homem passou. Muitos, já encontramos, já também começamos com os judeus, né? Igual a ele, com aquela tatuagem, com a numeração. Perderam todos os familiares, né? Um ou outro sobreviveu e continuam acreditando em Hashem. Passaram, mas ele não, né? Pessoa a pessoa, né? E a questão psicológica de cada um. Né? Ele contou o sofrimento dele. É difícil, né? É muito difícil. Nós não podemos julgar ninguém. Não. Nós não temos esse direito de julgar. Mas, a gente estava vendo ele e outros ali, judeus que não eram nem religiosos também, acreditavam até no Eterno, como a gente sabe, né? Outros religiosos, tínhamos tudo, como eu falei. Mas a gente começou a criticar um pouco, né? Falou assim, poxa... Internamente. Internamente, não. A gente Então, estava assim, com ele. como que essa pessoa pode não acreditar em Deus? Como que essa pessoa pode negar dessa forma? Como que um judeu se comporta dessa forma? Julgando mentalmente. Mentalmente. Eu e o Mauro. Isso. Aí nós começamos a fazer esse julgamento. Aí a Maria Rosa escutou nitidamente, né? Volta, vai lá para o final da fila e começa de novo. Porque eles, olha só, eles têm um caminho certo. Você está criticando, mas você acha que você tem todo o entendimento? Vai lá para o início da fila, né? Não, vai para o início da fila. O início, tipo, está aqui a fila, começou a fila aqui, você tem que vir aqui para o início para chegar, né? Lá na fila, você começar o caminho de novo. Isso é techuvá. Faz o caminho de volta. Faz o caminho de volta, porque você está criticando eles. Volta para o começo. Volta para o começo. Volta para o começo. Então é esse volta para o começo. Às vezes a pessoa, como eu estava falando, a pessoa quer, né? Por isso, iniciativa própria, não. Iniciativa de Hashem. Nós estamos até começando aqui, né? É o despertar da alma judaica, né? É o despertar que Hashem nos chama e grita. Que nós falamos assim, não, eu tenho que aprender mais, eu tenho que me aprofundar mais. É isso que nós estamos fazendo aqui, né?
É esse despertar que vem de cima, né? É um despertar que vem de cima, que abrange o quê? Um caminho. Esse caminho são o quê? Os mandamentos de Hashem. Qual é o caminho que eu vou seguir? É a Torá, que a gente também estava conversando aqui na hora do lanche, né? Caminho de Hashem. Nós temos que seguir o quê? As mitzvot, os mandamentos. A Torá não foi revogada, Yeshua não revogou, Rabi Shaul, Paulo não revogou. Nenhum dos discípulos de Yeshua revogaram a Torá. Eles seguiram a Torá. Então, essa iniciativa, então, como eu estou falando, um relacionamento que progride, né? 3 fases. Primeiro, a iniciativa de Hashem, que é um despertar que o Eterno faz para nós. É um despertar de cima, envolvendo um caminho, que esse caminho é seguir a Torá e seguir o quê? A vontade do Eterno. Para que nós possamos nos unir à vontade dele. Então, é esse caminho que a gente vai seguir. Tem dúvidas? Quantas dúvidas nós temos, né? Poxa, a gente fica com dúvida, né? E a gente vê, né? Vai estudando, né? Tem um entendimento A, tem um entendimento B e tem um entendimento C. E como eu também estava falando aqui, qual é o certo? Todos estão certos. Mesmo divergendo em alguns pontos entre si. Porque todos abrangem um momento certo. E com o retorno de Yeshua HaMashiach, né? Yeshua, ele vai mostrar para nós realmente qual é o entendimento correto. E até para ilustrar o que ele está falando, tem até uma brincadeira que se faz. O judaísmo é tão rico, tem tantas novidades, tem tantos estudos, né, dentro de todas essas parashot, que a gente até brinca. Se você pegar 3 judeus e prender dentro de um elevador, vão sair 6 sinagogas. É uma brincadeira que se faz, porque cada um vai ter mais de uma opinião. É verdade. Por quê? Por causa da riqueza de conteúdo. Né? A pessoa não imagina a riqueza de conteúdo que se tem quando se estuda a Torá. A gente fica imaginando assim, eu já vi gente falando assim, poxa, mas vocês só leem os 5 primeiros livros da Bíblia? Não, a gente não só lê, a gente esfoleia ele. A gente... como é que não é só ler hoje. Não é só ler, a gente destrincha ele. A gente vai no nível absoluto, no nível mais profundo que a gente busca. E também a gente tem todo o Tanar, né, que são os demais livros, né, e a Brit Hadashah. Mas quando nós entendemos que a Brit Hadashah são comentários da Torá, e nós vemos a Brit Hadashah, eu canso de mostrar isso. Olha só esse entendimento que Yeshua falou, Rabi Shaul, aqui, que está na Brit Hadashah. Isso é um conceito judaico. Volta e meia eu mostro isso, olha, conceito judaico. Então, Yeshua, ele trouxe um melhor entendimento da Torá. Ele não veio trazer uma nova lei. Então, voltando aqui. Então, 3 estágios. Primeiro, nessa iniciativa divina, que é o despertar de cima. Então, nós temos esse despertar. Porque eu estou aqui, porque eu sou chamado. É o despertar. E esse despertar abre, né, um caminho. E esse caminho é aberto com o quê? Com os mandamentos, com a Torá. Se vai seguindo, para que a vontade, a nossa vontade se una ao quê? A vontade de Deus. Aí você tendo esse caminho, aí vem o quê? O despertar de baixo. Então vem o despertar de cima, que abre um caminho para que nós possamos seguir a vontade de Deus, né? De Hashem, por meio da Torá. Aí você vai falar assim, Yeshua, onde fica isso? Yeshua é a Torá viva, ele está mostrando para nós o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo, isso é uma verdade. Esse caminho Yeshua vai mostrar, essa união Yeshua vai mostrar. Então eu coloco até este caminho aqui que junta o homem à vontade de Deus, é o próprio Yeshua. E eu estou falando um conceito aqui judaico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A redenção, a presença, né? A presença de Deus nós conseguimos através do Déria, né? O caminho. Né? A gente vai conseguir chegar a esse caminho através de Yeshua. Continuando então.
Então, aí ocorre despertar de baixo, que o homem aceita o desafio à obediência. Obediência a Deus é um desafio. Você largar conceitos seculares, conceitos de outras religiões e entrar no caminho da Torá é um desafio. Um desafio que você está saindo do status quo, né? Do status, e você vai para um outro. E quando você vai para o outro, você tem que estar preparado, por isso que o despertar tem que vir de cima, para você seguir o caminho junto, que o Exu está te mostrando o caminho, que ele é realmente essa Torá viva, que vai nos mostrar essa Torá. Você tem o teu despertar, e no teu despertar você tem que ter preparação psicológica também para aguentar críticas, aguentar até como falar, se desviou, não sei o que, está errado. Você tem que saber bem. Por isso que esse despertar vem. E com a obediência, aí você vai criando, né, um espaço sagrado de santidade dentro de você. Ah, mas eu tinha isso antes. Sim, tinha. Muitos irmãos do outro acampamento, vamos colocar como a gente costuma falar, tem isso realmente, mas é incompleto. Vamos colocar assim que é um santuário que falta todos os instrumentos para serviço de Hashem. É um santuário que está faltando alguma coisa. E quando nós juntamos a Torá com os ensinos de Yeshua, que o Yeshua veio trazer esse ensinamento perfeito, aí você está criando realmente esse santuário dentro de você perfeito. Sem, né, ilusões, né, que o mundo traz, ou até a própria tua ilusão de autossuficiência, que você pode fazer alguma coisa, né? Então, a revelação humana se deixa de lado e vem o quê? A revelação divina. Então, a revelação divina, ela entra na esfera humana, quando você deixa o seu eu, né? Então, é uma abertura para Deus, né? Que é como Deus estivesse convidando o homem a atravessar nessa carapaça do ego, dos entendimentos, de toda a perspectiva que acha que é alguma coisa, né? Que nós não somos nada, né? Que nós temos que nos voltar para esse santuário humano repleto da glória de Deus. E essa é a voz de Pecudeia aqui, quando fala, né, essa glória de Hashem, né? Então, normalmente, né, nós lemos muitos parashutes, e ainda mais nesse mês de Adar. Esse mês de Adar é meio difícil. Eu estava até no carro conversando, né, falando com a Maria Rosa, né, como nós fazemos parte da nação realmente judaica, espiritualmente falando, de até muitos do sangue mesmo, né? Espiritualmente é muito forte. Esse mês de Adar, essas perseguições, como é que aconteceu, não vai entrar, que a gente vai falar um pouquinho disso agora nessa nossa festa que nós vamos ter agora no próximo Shabat, passando para o final do Shabat, né, vai começar dia 23, 24, entra, né, 13, 14 já dá, vai entrar a festa de Purim. A festa de Purim você tem um decreto De morte. E esse decreto de morte ele vai durar 1 ano de perseguição, para no outro ano vir um outro decreto que suplanta esse. De vida. É um ciclo. É um de morte. Então, às vezes, você não entende porque esse ano foi difícil, porque vem um decreto. Se você for ver quando acontecer esse decreto, você vai ver mais ou menos quando se iniciou esse decreto. Mas um entendimento que eu tenho é que, como esse ano tem Adar 1 e Adar 2, não precisa. Explica que tem anos que tem 13 meses.
Duas vezes a dar. É como fosse o ano bissexto. Esse ano até foi bissexto, secularmente falando. É porque a festa de Pêssar tem que cair na primavera. Então tem mais um mês aqui para cair certinho, acertar o calendário para cair. Mais um mês. Cair exatamente na primavera. Então, olha só, esse ano a gente tem uma grande possibilidade, né? E nós vamos conseguir isso na próxima semana. Esse decreto ruim que tinha sobre as nossas vidas, a Shem já liberou um decreto muito melhor que suplanta esse outro decreto. Isso aí. E te vai dar o quê? Força para você, armas e força para você lutar e vencer, e você receber espólios disso tudo. Então tem um mês e tem outro mês. Então você não precisa o ciclo de um ano para chegar ao outro mês de Adar, você já fechou. O que eu estou falando, quem me acompanha, sabe que eu sempre falo, o Eterno, ele faz ciclos, ele trabalha com a humanidade em ciclos. Esses ciclos não se repetiam durante séculos, milênios, são ciclos. E a gente tem que estar se percebendo. As parashotas, o ciclo da semana. Como é que vai ser essa semana? Como é que espiritualmente vai ser essa semana? Estuda. Já começa a estudar o Vaikra, né? A próxima paraxá. Levítico. Opa, o que está acontecendo? Vamos ver como é que é essa primeira paraxá aqui, desse novo livro. Opa, já sei como é que vai ser a semana. Mês. Está entrando no próximo mês. Pô, como é que vai ser esse mês aqui? Você vê as características e fatos que aconteceram durante aqueles meses, durante os séculos, você sabe, então eu tenho que tomar cuidado nisso, naquilo, na minha postura, como é que eu vou ser, e vai ter situações boas. Então, vou pegar essas situações boas, né? Então, voltando aqui, então, essa questão do Mordecai, né? Bendito e abençoado Mordecai e o maldito Haman. Haman, a pessoa, a gente vê aqui nessa questão também, esse mês ensina, que as pessoas interpretam erroneamente, né? Tem um costume, na festa de Purim, você ficar tão alegre que você não possa mais diferenciar quem é Mordecai e quem é Haman. E esse pessoal acaba achando o seguinte, então... É carnaval. Não, vou brincar e vou tomar todas, né? Para você não diferenciar. E também acha que é carnaval. E não é. Não, não é isso não. Aí tem um ensinamento aqui que acha que eu falo. O ensinamento dessa questão de você não identificar é que ele está falando, tenha coração puro. Se você quer um iscan dentro de você, você está numa situação de perseguição injusta, decreto de morte, mas tem um coração puro. Olha que coisa. Então, para você não diferenciar quem é quem, então você não tem acepção de pessoas, não tenha preconceitos. Que isso, se você tem que ter esse Mishkan, né, o tabernáculo dentro de você, e nós somos, né, o que a Bíblia fala, né? Nós somos o tabernáculo de Deus, você não pode ter acepção. Até aquele sujeito que é o teu inimigo. Por isso que Yeshua fala, né? De amar o inimigo. É difícil, é um conceito judaico. Essa alegria de você não conseguir identificar, não é nada para tomar porre. Eu vou ficar doidão lá, estou bêbado, não sei mais quem é aquele. Não, nada disso. O pessoal está fazendo errado. Judeus até tradicionais estão fazendo errado. Alguns até dentro do judaísmo estão fazendo errado. Esse é o ensinamento, a gente tem que entender as palavras. O que está sendo colocado para nós. Dentro da tradição. É isso? O que a tradição está falando para a gente? Que a gente não pode ter acepção de pessoas. Mesmo aquele que nos fez mal, nós temos que ir além dos nossos limites. É difícil. É difícil, eu sei que é difícil. Então, esse decreto bom vai chegar para você, mas não vai chegar para você se vingar agora. Não. Chegou o decreto bom,
você tem condições para lutar e suplantou esse decreto, suplantou um decreto de maldição sobre a tua vida, né? Um decreto de morte, que seja. Você vai trabalhar de uma forma que você tenha coração puro. Aí vem as bravotes, né? Para você. O infinito coração do Eterno vem do finito coração nosso, entendeu? O infinito amor vem, né, por meio de Yeshua. Por meio de Yeshua, porque esse é o caminho. Vem para nós. Até interessante, eu acho que eu já falei para vocês que falando questão de caminho. Como era a cortina do Briscan? Era assim ou era assim? Assim. Era assim. Aham. A cortina não era assim, era assim. Em Yom Kippur, a cortina se abria assim ou se abria assim? Assim. Se abria assim. Aí se formava um caminho. Esse era o caminho. Que dá acesso ao quê? À presença de Deus. Então a pessoa tinha que fazer assim, assim, O sumo sacerdote. assim, tipo um labirinto. O sumo sacerdote Entendeu? entrava aqui nesse caminho aqui, ó. Ele entrava aqui. Sim, ele estava de frente aqui. Vira assim de frente. Assim. Tava- Agora abre aí. Aí abre. Abre assim, então. Ele tinha que andar por aqui pelo meio, Ele- aí virar para cá, aí fazer por dentro. Para chegar. Entendeu? Ele fazia esse caminho. Esse caminho, quando o Yeshua está falando que ele é o caminho, ele está falando um princípio do Kadosh Kadoshim, do Santo dos Santos. Para você ter acesso ao Santo dos Santos, ele é o acesso ao Santo dos Santos. Ele é o acesso aonde a presença de Hashem se manifesta. Então não adianta nós queremos a presença de Hashem na nossa vida sem Yeshua. E nós temos que entender, eu estava até conversando, né? Quem é esse Yeshua? É o Jesus que acabou sendo deturpada a imagem dele, os ensinamentos dele, ou é o Yeshua HaMashiach, o Mashiach do povo judeu, do povo de Israel. Israel, como um todo, ele até fala bem para os perdidos também, né? Ele veio para eles e para as tribos, todos, e veio para o mundo também. O mundo é o plus. E o mundo não entendeu. Existe uma situação espiritual no mundo de usurpação. Usurpação espiritual, usurpação de tudo. Né? Então, Yeshua, ele foi usurpado, na verdade. O mundo usurpou e tirou do povo de Israel, do povo judeu, uma chia deles. Aí é até difícil, desculpa, você chegar para um judeu hoje e apresentar Jesus, você não consegue. Por isso que o judaísmo messiânico está o quê? Apresentando Yeshua HaMashiach, o judeu, o rabino, fariseu. Ai, que horror você está falando. Ele era fariseu, tanto que um fariseu não discutia com o outro que não fosse fariseu. O que mais Yeshua fazia era discutir com o fariseu. Se ele não fosse fariseu, o fariseu ia virar as costas para ele e ir embora, não ia ter nem E também a linha judaica dele, né? Acreditar em ressurreição, acreditar em anjos. Só a linha farisaica cria nisso. Os saduceus Os não criam. outros não criam nisso. Então a prova de que ele era fariseu é isso. Ele cria em ressurreição, ele cria em anjos. Essa é uma linha farisaica. Então vamos lá. Então essa preparação humana para receber essa resposta divina vem por meio da Torá, ensinamento de Yeshua, se completando, né? Então é o atemporal entrando no temporal. O eterno vindo realmente para nós, essa presença de Deus. É a união de Deus com o homem, né? Que isso é um presságio do quê? Da era do Mashiach, da era messiânica, da volta do Mashiach. Isso que vai acontecer. A presença de Deus realmente entre nós, né? O Talmud, ele comenta, Santíssimo, bendito seja, disse, que seja como este e como aquele, quando o homem
e Deus são um só. Quando o homem e Deus são um só. Não tem um conceito, né? Eu e Deus somos um. Eu e o Pai. Eu e o Pai somos um. Que vocês sejam um, como eu sou com o Pai. Esse é um princípio judaico. Talmud está falando isso. O Santíssimo bendito seja disso. Que seja como este e como aquele. Quando o homem e Deus são um só. Ele está falando da união de todos. Do cumprimento, né, da vontade dele. Aí ele se apresenta. Né? Então, só encerrando essa parte agora, existem algumas falhas. Né? A inclinação do mal, Yetzirah, né? E a inclinação do bem, Yetzutor, impõe uma brecha, né? A inclinação do mal impõe uma brecha entre a ordem de Deus e o cumprimento de Deus. Por isso que a gente sempre fala, cuidado com o teu ponto fraco. Se volta e meia a gente está conversando. Cada um sabe o ponto fraco que tem. E nós vamos ser confrontados com esse ponto fraco. Você pode chamar de inimigo, Yetzirah, pode se chamar de o que for, mas esse ponto que nós temos fraco vai batendo para nos derrubar. E olha que derruba, se você não vigiar, vai derrubar. Isso que a gente tem que ter, essas brechas, né? Lembra que a gente até já comentou, né? Quando, né, o exército da Babilônia, primeiro ele entra em Jerusalém, quando? Uma brecha se fez no muro. Uma brecha. Basta uma brecha. Ah, isso não tem problema, né? Qual o termo que ele estava até usando, hein, Maria? Ele estava até comentando de manhã, um termo agora que fala, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso não tem problema, deixa como está. Tudo normal, não tem nada a ver. São as brechas que vão entrando e impedindo um cumprimento da ordem divina na tua vida. Aí há uma interrupção. Aí há uma distração. Há um desvio de propósito. Né? O mandamento, aí até, encerrando aqui, até interessante, um pensamento do Rebbe de Lubavitch, que a gente falou hoje dele. Quando Moisés e seus sucessores, em cada geração, assim, cada geração, tem revelado o mandamento, o seu cumprimento está assegurado. Revelado o mandamento, o seu cumprimento está assegurado. O próprio mandamento é uma promessa de realização e certeza de que a glória do Eterno haverá de preencher o tabernáculo. Repetindo aqui, vamos trabalhar esse pensamento do Rebbe embaixo. Quando Moshe ou os seus seguidores em cada geração, o que está falando aqui? Moshe trouxe o quê? A Torá. Depois ele passa a Torá para quem? Yehoshua. Yehoshua passa para o sábio e chegou até nós. Nós somos o quê? Sucessor também de Moshe. Se nós somos aqueles que estão buscando cumprir a vontade de Hashem por meio da Torá de Hashem, nós somos o quê? Sucessores de Moshe. E mais, se nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui, estudando a Paraxá, entre nós, e transmitindo o estudo da Paraxá para todos, nós somos sucessores de quem? De Moshe. É interessante esse pensamento, né? Olha o que o Rebbe Lubavitch falou. Vocês são sucessores de Moshe a partir do momento que vocês cumprem a Torá e a partir do momento que vocês falam da Torá. E nós aqui falamos da Torá e da Brit Hadashah. Baruch Hashem. Nós estamos garantindo, né? Que ele falando aqui, sucessores de cada geração, ou sucessores de cada geração, tem revelado o mandamento, o seu cumprimento está assegurado. Então, quando nós, o que é revelar o mandamento? É o que nós estamos falando. O que a Torá diz? Estudar. Nós estamos revelando, nós estamos fazendo um estudo, até profundo, espiritual.
Nós estamos revelando o mandamento de Deus. O cumprimento desses mandamentos está assegurado. Por quê? Primeiro, aquilo até que eu já comentei, né? Desde a época de pastor eu aprendi que cada vez que eu estou ministrando, pregando, que seja, fazendo um shiur ou uma pregação, primeiro corta para quem? Para mim, né? Primeiro Deus está falando comigo, então fala comigo, para depois com vocês. Então, se eu estou falando, eu tenho que cumprir esses mandamentos. Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Poxa, deixa eu começar a mudar a minha postura. É mudança de postura, mudança de paradigmas. Então, o cumprimento está assegurado. O próprio mandamento é uma promessa de realização e certeza de que a glória do Eterno haverá de preencher o tabernáculo. Que tabernáculo é esse que o do Bábio está falando? Um Mishkan? Beit Hamikdash? Tempo? Vou falar aqui, ó. Nosso tabernáculo interno. Então, se nós estamos buscando isso, né? Nós estamos buscando em cumprir, em falar, em entender, em estudar a Torá, haverá manifestação de Deus na nossa vida, em nós, através de nós. O estudo da Torá é tão importante que o próprio Estado de Israel, até aqueles judeus seculares que fundaram o Estado de Israel, que eram seculares, eles entenderam que os estudantes da Torá não precisavam servir o exército, eles já estavam fazendo uma batalha espiritual para Israel. Sem essa batalha espiritual de Israel, Israel caía. O estudo da Torá assegura que o mundo não seja destruído. Assegura que Israel não seja destruído. Assegura que a nossa vida não seja destruída. A vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. O inimigo vai tentar, vai entrar, mas você está com o estudo da Torá, vai reverter. Vai reverter, porque você está com o estudo da Torá. Percebe? Amém? Quanto tempo eu já estou? Deixa eu controlar aqui, né? Então vamos só. Quanto mais a gente se aprofunda dentro da palavra, né? Como a gente sabe que a palavra, o próprio Yeshua, ele vai trazendo as mudanças devido à nossa vida, né? Ele vai trazendo esse interagir de dentro para fora, essa mudança que a gente tanto precisa. As pessoas nos olham com olhares diferenciados. Por quê? Porque ele passa a observar em nós uma transformação diária, né? O que outrora você se apresentava de uma forma, hoje você se apresenta de outra, devido a fusão do ser humano com a Torá. Existe uma fusão, né? Você falou aí em ter cuidados, né? E isso me chama a atenção, né? A gente tem que olhar ao nosso redor. Salomão vai falar assim, para ter cuidado com as raposas e com as raposinhas. Esse fato é interessante. As pessoas falam assim, não, a raposa a raposinha é o filhote. Não, a raposinha que Salomão está se referindo é a raposa grande, porque ela ficava na espreita ali, olhando a vinha, e passava dias e dias ali sem comer. E o que aconteceu com ela? Ela emagrecia, ficava bem mais magra. Aí ela conseguia entrar. Você entendeu? Olha só. Ela conseguia entrar. Então, quando a gente está fazendo essa fusão de Torá, palavra, mitzvot, Torá, a gente fica ávido para ver essa raposa. Quando a palavra vai dizer que se deve se colocar em uma torre de vigia, né, para se observar e tocar o shofar, isso também abrange nossas vidas espirituais, primeiro na gente. Por quê? Porque quem está de vigia e de guardião, ele vai ver primeiro, né, o inimigo vindo à distância. Ele vai fazer o quê? Se colocar em prontidão e alerta. Depois ele vai tocar o shofar. Né? Quando se tem essa fusão, que começa a ser feito o Mishkan, o Beit HaMikdash dentro de nós mesmos,
transformação, Baruch Hashem. né? Essa transformação vai mudando o nosso estilo de vida, o nosso caráter, o que nós fazíamos já não faz mais. A transformação é tão tremenda que o mundo ele passa a ter sede. Por isso que a palavra vai dizer é luz do mundo e sal da terra, o sal da terra e luz do mundo. O que o sal traz? Sede, né? E a luz que ilumina a nossa vida passa a iluminar a vida de alguém também. Né? Moisés se assenta nisso muito bem, quando a Bíblia vai dizer que o relacionamento dele era tão grande com Hashem, a ponto de ele descer e o seu rosto resplandecer a glória. O que é isso? Fusão. É essa fusão que às vezes falta, né? Esse interagir, essa fusão que vai ser assim, que você vai ver e não vai ter diferença ali. Você vê que os textos bíblicos nos mostram que existia uma fusão tão grande entre Adão e Harishon, primeiro homem, e o Eterno, né, que os nossos sábios vão dizer que não se tinha muita diferença. Os animais olhavam e não entendiam quem era. Se era o próprio Deus, né? O próprio Deus, ou se era ali o homem. E quando se quebra esse relacionamento? Quando entra o pecado. O pecado vai fazer a divisão, a diferença. Porque vai dizer o quê? Vai dizer o que traz separação entre o homem e Deus é o quê? O pecado, né? O pecado traz essa... E aí se afasta, essa fusão para de existir. Eu falei que esse Hará, né, esse toque, geração do mal, que vai estar. Agora, o que estamos alimentando? Isso aí que é o negócio. Mas a leitura vai trazer uma transformação. Então vamos lá. Esse livro de Shemot, né, Êxodo, né, segundo o Rambam, ele fala que é um resumo, né, uma narrativa da Galut, do exílio, para Geulah, a redenção. Como é que é o caminho, né? Você vê, o povo lá está oprimido, está sendo lá. Primeiro, é até interessante, né? Primeiro o povo fica no Egito, bem, há uma situação muito boa, estão tranquilos. Aí depois muda a dinastia do faraó, é outra dinastia, que não reconhece mais ele. A questão de não conhecer José, porque eles não reconheciam mais. Eles não queriam saber, né? A gente até comentou isso nessas parashas do passado, né? Que o Egito ele tinha essa característica de o que não interessava a eles, eles tiravam da história e reescreviam a história. Algo parecido, né, com o que a gente está vendo assim, né, de reescrever história. Tem algo parecido? Bom, enfim. O egípcio, ele pegava até o faraó. Esse faraó não foi de acordo com o que eles queriam, eles apagavam da história desse faraó. A gente até comentou de Akenato, né? O pai de Tutankhamon, que antes era Tutankhaton, né? Akenato, ele foi um faraó, veio antes até de Moshe, que ele teve uma revelação, só que entendeu errado, né? Um Deus único, mas era o Deus só, Atom. Aí ele pega, manda fechar todos os templos, e a classe sacerdotal lá era fortíssima. O que rolava nessa parte religiosa era altíssimo, era muito. Os sacerdotes tinham um poder incrível no Egito e também poder financeiro incrível no Egito, diferente dos sacerdotes, né, do povo de Israel. Não tinham terras, não tinha esse poder, né? Já no Egito tinha, e ele manda, e ele mexe com todo esse poder e comércio da fé. Ele fala, não, agora tem um Deus só. E o único representante sou eu. Akenato fala isso. A capital, acho que era em Tebas, fala assim, não é mais agora, vai ser Esmirna no meio do deserto. Tem umas montanhas que o sol nascia bem assim na conjunção da montanha, né? É ali. E faz uma cidade no meio do deserto. E misteriosamente ele morre.
A Nefertiti, aquele que tem um busto, né? Era a esposa dele. Como é que descobriram esse homem, né? Esse faraó foi apagado da história? Depois que ele morre, né? Aquela cidade é abandonada, as areias comem tudo, somem tudo. Não se sabe a tumba dele, talvez nem tenha tumba, destruíram tudo, mas descobriram em tumbas de oficiais dele, de alto gabarito, que fizeram, né, aqueles escritos, desenhos, contando a história dele. Aí descobriram isso. Na tumba dos oficiais dele, descobriram a história dele. Aí foram pesquisar, acharam lá e tal. E Tutankhamon era o filho dele, o faraó menino, né? Também morreu cedo, misteriosamente. Já Tutankhamon mudou para Cama, Tutankhamon, e ele morre cedo também. Acaba matando, de repente ele quis trazer de volta alguma coisa do pai, acaba matando. E também é esquecido, por isso que descobre a tumba dele sem ninguém mexer. Porque os caras que iam lá profanar as tumbas e roubar, né, que tinham riquezas, tesouros fabulosos, não estava lá na relação. Então, voltando para Yosef, né, José, do Egito, ele foi tirado da história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, como a gente está falando, o livro de Shemot, né, Galut, do exílio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos colocamos numa situação de exílio. Por não querer tomar uma atitude ou tomar uma atitude errada. Teve um momento deles descerem para o Egito. O que é o Egito? Mitzrayim, né? Estreito, terra de aperto, que aos olhos do mundo é uma terra larga, maravilhosa, mas espiritualmente é isso aqui, é estreito. E eles ficam além do que deviam. Prosperam muito e ficam além do que deviam. Então, tudo a gente tem que entender. Às vezes acontece, né, uma situação para a gente ter a redenção, de aperto mesmo, para a gente poder acordar. E olha aqui, nesse livro a gente vê como é difícil, na cabeça dura o povo, né? A gente reclama deles, né, critica e tal, mas aquilo que eu falei, não critica não. Porque a gente é pior. Muitas vezes nós somos piores. Então, toda essa questão desse livro de Shemot, que a gente chega agora ao final, é um exílio de uma opressão para a redenção. Para você chegar a uma terra prometida, né, vamos dizer assim, tem um caminho a ser seguido. Então tem a opressão, tem primeiro muita fartura para você ficar preso. Então toma muito cuidado em situações que vão oferecer para você boas. Olha só, fica aqui que você vai ter esses benefícios, isso. Você vai ser reconhecido, tal, reconhecida. Você vai ter esses benefícios. Vão te oferecer muita coisa boa. Aí você vai falar, pô, agora sim, agora eu estou bem. Analisa se aquele lugar ali é a Canaã ou é o Mitzrayim, né? O Egito, a terra de aperto. E aparentemente vai estar muito bom. O Eterno não vende facilidades. Quem vende facilidade é o mundo. É isso que a gente tem que entender. Quem vende facilidades é o mundo. Então, esse povo vem a opressão até que Hashem, escutando o sofrimento deles, levanta Moshe. Isso é fazer um resumo massa, né? E Moshe tem que ser trabalhado. Moshe, ele foi criado, ele sabia que ele era hebreu, e ele foi criado como príncipe do Egito. A gente até comentou aqui, interessante, né, que eu sempre me questionava, mas como Moshe, um hebreu, decreto de morte para as crianças, a gente sabe que o faraó mandou matar até crianças egípcias, vem um bebezinho num cesto boiando no rio Nilo, que ele sabe que era perigoso, não só dos animais, né, crocodilos, hipopótamos, né? Hipopótamo é um bicho terrível. As águas também violentas, e chega naquele lugar onde está a princesa, né? E pegam aquilo e ninguém toca nesse hebreu.
O que é o normal? Ah, olha só, deixaram isso aqui, pega. Não tem essa de, ah, pobrezinha da princesa, se condoeu, de repente ela perdeu um filho, ela queria ter um filho ali. Não, veio um filho para ela, vai criar como filho. Aí até interessante. Isso eu aprendi com o Rush Marcelo, lá do Sul. Ele faz parte do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico, né? Num congresso que teve até aqui no Rio. Ele pegou o código de Hammurabi, eu acho que é artigo 3º, alguma coisa assim. E se tinha alguma contenda entre alguma pessoa, se jogava no rio. No rio perigoso. Se jogava. Quem sobrevivia pelo rio, entre aspas, muitas aspas, os deuses do rio, né, o deus do rio, deixou ele viver. Então ele era um protegido. Eu até falei isso da outra vez, que você citou sobre esse código. Uhum. Quem viu Pantera Negra, o filme Pantera Negra da Marvel, que os dois primos vão lutar. O primo quer ser o Pantera Negra, morre o rei, aí tem o filho do rei e tem o sobrinho do rei. Eles vão lutar onde? Na água. No rio. No rio, na água, naquela água. E fica um monte de gente lá. E aí eles estão lutando lá. Aí, dentro da água, quem sobreviver na água é o rei. Um deles cai e vai embora. Eles se basearam nesse código aí. Aí um cai. O que cair na água, perdeu. Então, quem sobrevivia ao rio era protegido, era justo e protegido pelo Deus do rio. Tanto que a gente vê mais à frente, quando Moshe vem com aquelas pragas, né? Deus manda as pragas, cada praga, ele estudou isso, era para destruir um Deus, né? Um dogma, um Deus, né? Um entendimento do Egito. Então, por que ele é resgatado ali? E ninguém toca nele, e ele é tratado lá, ninguém toca no Moisés. Porque não, esse aí é protegido do Deus do Nilo. Olha que coisa, né? O Eterno usa situações do mundo, cotidianas, a favor dele e dos planos dele. Interessante isso, né? Usa o ímpio para te abençoar, usa situações do mundo para te salvar. Ele usa, ele é dono de tudo. Então, tudo está dentro tudo dentro da força dele, como é que fala? Tudo dentro do domínio dele, né? Da vontade dele, propósito dele, isso aí. Tudo dentro do propósito dele, isso aí. Eu essa palavra. Tudo dentro do propósito dele. O propósito dele que importa. Como ele vai fazer, então ele pega e faz essa questão toda. E Moisés vem. Estou fazendo um apanhado como esse último, né? Então você vê, aí vem, Moisés tem que ser trabalhado 40 anos, tem aquela história que ele tem que fugir, ele vai ser trabalhado. E esse povo sai, a gente lembra, né, como saiu, tem até a história, que há um conceito, né, que o mar não se abriu de uma vez só, não, foram 12 caminhos. Foram 12 caminhos literalmente, ou 12 caminhos espiritualmente falando? Eu entendo que são 12 caminhos espiritualmente falando. Um caminho para cada tribo. E a gente tem que entender, se for literalmente, ou não, ocorreu literalmente esses 12 caminhos, né? A gente tem que entender que para cada um de nós, o Eterno tem um caminho. Não adianta você fazer o caminho do outro. Olha como esse conceito da Galutos, né? Você está numa situação ruim, você está num exílio, né? Você está num local que não é seu, para você chegar ao teu lugar, ir lá, você tem que seguir o teu caminho, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? O caminho da Torá. Mas cada um tem o seu caminho. Então cada tribo entrou por um caminho, 12 caminhos. Cada tribo num caminho. E cada tribo num caminho, é até interessante, né? Eu imagino que cada tribo, eles entrando no caminho, eles vinham as outras tribos andando, se tinha uma outra tribo se atrasando, eles chamavam as outras tribos. Então, você tem o teu caminho, bacana, mas você tem que fazer com que todos atravessem. Você tem que chamar os outros que estão se atrasando.
E eles completaram o caminho e chegaram a outra margem. O que os egípcios fizeram? Entraram pelo caminho, que não era deles. E o caminho reconheceu eles? Não, o caminho não os reconheceu. Quando Yeshua fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele reconhece quem é dele. E esse caminho que Yeshua está falando vem, ele tem que te reconhecer. Não adianta você pegar um caminho e ele não te reconhecer. Senão acontece como os egípcios. Os egípcios entraram por aquele caminho, que era do povo judeu. O caminho fez assim, não te reconheço. O caminho fecha. Uma vez lembrou uma coisa que a Teima estava falando Fala, mais cedo. Quando chegar o tempo do Senhor, Yeshua começar a julgar. E ele vai falar para muitos, eu não os conheço, ou seja, não é pelo caminho. Casou perfeitamente. Não achavam que estavam no caminho, mas não era o caminho. Jesus não reconhecia. Que é uma Ana, né? Isso é interessante. Tá falando, Quando né? ele fala eu sou o caminho, as pessoas confundem hoje. Eu sou o caminho não é por uma orientação de um caminho, é pelo estado de vida que anda nesse caminho. Você entendeu? As pessoas confundem hoje. É Esse o caminho estado de vida porque eu sigo Yeshua. O caminho que ele disse é esse, eu vou seguir. Não. É a forma que ele andava e que ele vivia. E ele vivia na Torá, ele não vivia fora da Torá. Ele vivia dentro da lei do Eterno, dentro da Torá. E aquilo que eu sempre falo, que eu sempre dou aquela explicação daquela linha do tempo. Quando ele vai voltar e vai reconhecer as pessoas iguais aos discípulos que ele deixou. Exatamente. Antes da criação do catolicismo. Antes da criação do protestantismo. Antes do catolicismo, antes do protestantismo, antes de tudo. Como ele deixou? O caminho é o modelo que ele deixou. Não é o caminho que foi criado depois, as setas e os caminhos que foram criados depois. Por isso. Porque eles são caminhos que foram criados depois. Ele não fez aquele caminho e ele não deixou aquele caminho. Que hoje As está pessoas sendo estão tratado. mudando o nome dele para criar novos caminhos e dizer que foi o que ele deixou. E não Por é. isso que a Ruth Sandra, né? Ana? Não é. Ana. Sara Hanna. Sara Hanna. Sara Hanna. Hanna. Sara Hanna. Falou, lembrou muito bem. Olha, vai chegar um dia, não, mas expulsei, curei em seu nome. Ele falou assim, mas eu não te conheço. Mas como assim? Porque ele não mandou fazer nada disso. Ele é o caminho, mas ele não está reconhecendo quem está querendo entrar pelo caminho. Ele falou assim, por aqui não vai dar. Ele não mandou fazer naquele formato que as pessoas estão fazendo. Muito forte. Ele mandou fazer com o formato da Torá. O caminho era aquele ali. As pessoas criaram novos episódios e novos caminhos. Essa é a verdade. Bom, só para encerrar, vou pular algumas coisas aqui que eu tinha, já está dando horário, mas isso, a questão, acho que a gente já abordou alguns pontos importantíssimos que a gente tem que avaliar na nossa vida, né? Isso que a gente está fazendo agora, né? Trazendo o que temos hoje, né? Então, Yeshua nos fez para seguirmos o quê? Ele nos fez. Então, assim, não estou falando que Deus nos criou, mas estou falando assim, nós temos uma história antes e depois de Yeshua. E não foi só levantar a mão, entra no que a gente falou, você se modificar. Não é só, como é que você falou, Pinhas? A questão não é só de falar, não é isso? De você proceder, de íntimo, seguir a Torá. Então, Yeshua nos fez novos criaturas, esse novo renascer, para nós seguirmos o que o Pai tem para nós. Para nós realmente sermos coanim, sacerdotes, realmente. Não adianta falar, eu sou. Não adianta. Não adianta. Né? O pensamento é parte de Yeshua HaMashiach, que
é fiel testemunha, o primogênito que se levantou dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, que seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez coanim, reis e sacerdotes, né? Para Deus e seu Pai, e alegria, e glória e poder para todos sempre. Amém. Então, esse desígnio aqui, né, está em Apocalipse, né? A questão de ele nos fez reis e sacerdotes, né, como testemunhas, né, desde que nós sigamos realmente perfeitamente o que o Eterno tem para nós, né? Então, só para encerrar aqui, falar só um pouquinho do material do tabernáculo e a gente encerra, vou fazer rápido aqui. Eu li algumas partes. A Kabbalah ensina que os materiais usados no tabernáculo retificam os elementos da criação. Então, é interessante como assim. Materiais, né? Então, fala rapidamente, né, que a gente estava abordando essas parachutes, esses 4 parachutes, últimas parachutes do livro de Shemot. Então, eles bateram finas folhas de ouro e as cortaram em fios, que foram então fiados juntamente com a lã azul real, púrpura, carmesim e linho fino. Êxodo 39, 3. Então, o tabernáculo foi moldado por Bezalel, até interessante esse estudo, né? É tão ricas, as parachutes são tão ricas que a gente não consegue estudar tudo. A gente pega uma porçãozinha, trabalha, às vezes eu fico só no primeiro dos versículos, ou pego um versículo, né? Passou que ali, e a gente fica ali trabalhando, porque é muito rico. Né? Então, Bezalel, a gente sabe, né, como o Eterno o capacitou para esse trabalho. Né? Então, o tabernáculo foi moldado por Bezalel, que compreendeu a vontade de Hashem e entendeu como fundir e combinar todos esses materiais com a criação de Deus. Né? Então, o tabernáculo é um modelo que Moshe teve, ele não saiu da cabeça dele, ele pegou de Hashem quando ele sobe, né? A gente já até falou, ele sobe na nuvem, né? Então ele está num patamar espiritual, tem esse modelo. E esse modelo da criação, né, do tabernáculo é um modelo original de Deus. Então a gente vai ver aqui que vários utensílios, ou melhor dizendo, materiais do tabernáculo, eles vêm trazendo um modelo original. Então, aqui, o ouro representa o julgamento. Interessante, né? O ouro você pode ter várias representações, até da glória de Deus. Mas aqui é o seguinte, o ouro representa o julgamento. Julgamento de Deus. O homem erra e tem um julgamento. Aí quando tem um material ouro, que ele é batido, fica folhas finas e até feito fios, né? E fazem fios de ouro finíssimos. Ele é batido até deixar reduzir e suavizar o efeito sereno do julgamento. Isso é um conceito que eu estou falando agora, até de Kabbalah, tá? Isso está no Zohar. Não estou entrando tão profundamente aqui, mas o ouro representa o atributo do julgamento e a prata o atributo da bondade amorosa. Então, o ouro, essa questão do julgamento, e a prata, bondade amorosa, redenção. Olha só. O tabernáculo precisava de ambos os metais preciosos para ficar completo. Está em Zorra 2, 148, eu acho. Então, tem o ouro, representando o julgamento de Deus, e a prata, essa bondade generosa de Deus. O ouro, vamos colocar assim, uma barra de ouro, ela deveria deixar fininho, até ficar uma folha para revestir os utensílios. A arca era o quê? Ele já até trabalhou. A arca era qual era a madeira? Acácia.
A caça é uma madeira tranquila de ser trabalhada, não é? Não. É uma árvorezinha toda contorcida, madeira dura e cheia de espinhos. Até comentei já em Paraxá anterior, Paraxotos anteriores, né? E era um espinho desse tamanho, como um prego. E acredita-se até que aquela coroa de espinhos que é colocado na cabeça de Yeshua e batido para entrar, foi feito de acácia. É como um prego quebrando, entrando na caixa craniana, caixa craniana de Yeshua e entrando. Imagina, pregos entrando. Alguns falam, morreu rápido. Não morreu rápido. Morreu rápido, vai participar, né, sofrer, né, dizendo, uma tortura que ele sofreu. Até pregos, imagina a dor que ele estava sentindo, pregos no crânio dele entrando no cérebro. Ele estava tendo hemorragia cerebral também, com aquilo ali. Então, vamos até citar isso, que é muito interessante, faz parte desse vídeo que está encerrando, né? Como o Hashem trabalha conosco. Nós temos aquela madeira difícil, dura, toda entortada, ele vai aplanar para ficar aquela tábua perfeita. Mas antes ele vai ter que tirar o quê? Os espinhos. Então, quais são os espinhos? É o nosso, a gente trabalhou isso agora no início, tirar os nossos entendimentos, tirar todos esses nossos preconceitos, nossos erros. Ele vai... Porque o espinho acaba ferindo o outro. Quem é ferido, fere, né? Ferido, fere. Então, os espinhos que nós temos que pedir, Hashem, tira esses espinhos da minha vida, de mim. Eu fui ferido e estou criando mais espinhos, eu estou ferindo mais ainda. A gente não pode fazer mais isso. Infelizmente, né, a gente cai nesse erro, não pode, tem que pedir para Hashem. Então aquele ouro fica fino. Então um ouro de julgamento pesado fica fino, que é moldado para o serviço. Sim, com certeza. Diz o endereço. Em Malaquias. Malaquias 3:2. 3:2. 3:2 ele fala assim, mas quem suportará o dia da sua vida? E que subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Acertar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levíos, afinará como ouro e prata. Então, ao Senhor trarão pedra de justiça. Aí o profeta, ele mais adiante fala, e chegar-se-ão, e chegar-me-ei a vós para juízo. Seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Aí vai falando também de juízo, fala justamente do ouro e a prata. Vai afinar, vai provar, vai purificar. E aí vem ouro, prata, afinando, purificando. É justamente isso. Então, a construção do Mishkan, do tabernáculo, está mostrando como o Eterno está agindo conosco. Ele vai pegar aquele ouro e vai mandar assim, deixa a finura agora, que pode ser moldado. Desde que vocês, a minha presença vai se fazer no meio de vocês, e desde que vocês sigam as minhas mitzvot e queiram a minha presença, eu vou entrar dentro de vocês de uma forma mais branda. Por isso que o ouro fica, e a prata também, fininha. Então aqui, o ouro representa o julgamento, foi batido até ficar bem fino para produzir e suavizar o efeito severo do atributo do julgamento. Depois foi cortado em fios para que o atributo do julgamento não ficasse completo. Olha só, tem um julgamento. Então ele vai deixar folhas. E essas folhas, algumas ainda são cortadas em fios. Para esse julgamento ele ser dispersado. Não ser tão duro com o povo. Por isso que até no Mishkan, a construção do Mishkan, se você for estudar uma visão, né, mais espiritual, nível Sod, né, que é mais profundo, você vai ver, opa, tem coisa mais ainda que a gente possa pensar. Né? Depois eles foram fiados junto com fios de azul royal, roxo, carmesim, linho fino, que representam outros atributos da criação de Hashem, do Eterno. Então o atributo do julgamento seria adequadamente misturado em todos os aspectos da criação e os ajudaria quando necessário subjugar o poder da inclinação do mar
Então, na construção do Mishkan, aquele ouro batido, folhas para revestir, folhas para virar fio, que entra no atributo da criação para o quê? Diminuir a nossa inclinação do mal, e ele se fará. E diminuir o quê? O peso do julgamento de Deus sobre nós. Aí você está falando, poxa, você está viajando. Não, é espiritualmente falando. Então, se você quer o julgamento de Deus, beleza, problema teu. Eu estou pedindo a misericórdia de Hashem. Para pedir a misericórdia de Hashem, eu tenho que entrar o quê? Dentro da vontade dele. Eu tenho que voltar o quê? Para o Mishkan, né? Eu tenho que buscar o quê? A Torá de Deus. A presença dele na minha vida. A presença dele em nós. E até a gente estudou. Ele está falando não só a presença entre, mas em. Na verdade, é em nós. Não é entre. É em nós. É essa que é a grande diferença. E a prata, eu vou até encerrar aqui, senão eu vou ficar lento. E a gente já estourou o tempo aqui. A prata, todas as colunas, né, do tabernáculo, tanto em volta, né, e nele também, eram revestidas do que? Era de acácia e revestidas com ouro. Essas folhas, mostrando que essa questão do julgamento, mas também a glória de Deus, né, e todas as colunas, a base dessas colunas, eram de prata. Aí tem a questão até das moedas de prata, né, que pegavam. Essa prata, que vai mostrar também a glória de Deus, a redenção, também a gente pode trazer para Yeshua. O Zohar não vai falar de Yeshua, mas nós estamos falando Yeshua, que nós estamos fincados no mundo, mas para nós não nos contaminarmos com o mundo, vem a prata. A prata era a base. Os ensinamentos de Yeshua não são nossa base. Mas o ensinamento de Yeshua deturpados, não existe base. Os ensinamentos de Yeshua são o quê? Com a Torá. Que aí sim nós conseguimos ficar retos no mundo, sem contaminar e ligado com Deus. E cada uma dessas colunas era uma do lado da outra, mas elas roubavam. Precisavam o quê? Passar entre elas, no meio delas, o quê? Uma haste também para fixá-los pelo coração, uma ligando a outra. Então nós temos que estar ligados também, ligados nossos corações, né, nossa vontade, um com os outros, um olhando pelo outro. Senão a gente tomba. Eu preciso do lado e o do lado precisa de mim. Isso entra até a questão de ser da cá, né? Você pensar no outro, mas que você. Né? Amém? Já vou terminar por aqui. Agradeço que o Eterno abençoe a todos nós. Hazak, Benik, Hazek. Força, força, sejamos fortalecidos. Esse livro, o estudo da Torá, nos fortalece. E esse estudo vai nos trazer um patamar espiritual maior. Hazak, Benik, Hazek. Força e coragem para todos nós também. Sejamos corajosos, resolutos, para continuar servindo a Hashem. Agradeço a todos. E uma semana já adiantando Shavuot Tov, né, para todos. Uma semana abençoada. Até a próxima Parashá Hashavua. Amém. Amém.